Graça e paz. Prezado ouvinte, uma orientação. Uma pesquisa científica realizada nos Estados Unidos constatou que acontece uma grande transformação em nós quando lemos ou ouvimos com atenção a palavra de Deus pelo menos 4 vezes. Para que nós apreendamos no profundo do nosso ser o que lemos, o que aprendemos da palavra de Deus, é necessário que a gente repita 4 vezes a leitura ou a audição de um vídeo. Então, para te dar mais tempo de aprofundar seu conhecimento, passarei a enviar os vídeos 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, para que você tenha tempo para aprofundar e ouvir mais vezes. Que Deus te ilumine, que Deus te faça cada vez mais sábio e espiritual, produzindo frutos que permanecem para a vida eterna. Resumo do capítulo 7 do volume 3 do livro O Homem Espiritual, de Watchman Nee, editado pela Betânia. O erro do crente. Os crentes mais consagrados podem cair na passividade, por não saberem que seu papel é cooperar com Deus. Quando ficam na inércia, esperando que algo os dirija do exterior, eles dão aos espíritos malignos poder para operar neles. Se soubessem que Deus os dirige de dentro do seu espírito, não ficariam esperando que Deus os movesse de fora. Por isso, é vital conhecermos o princípio da operação divina e também as condições para a operação satânica. Examinando os princípios que operam em nosso interior, podemos saber o que é do Espírito Santo e o que é dos espíritos malignos. Uma noção errada do fato de estarmos mortos com Cristo. Há crentes que entendem que estar morto em Cristo significa que eles devem obedecer a Deus passivamente, permitindo que ele pense e sinta por eles. Porém, a cruz não aniquila o nosso eu. Quando aceitamos a morte juntamente com Cristo, morremos para o pecado e também para a vitalidade própria da nossa alma. O que o Senhor quer é que neguemos o desejo de viver pelo nosso poder natural e passemos a viver por Ele mesmo, dependendo dele em tudo. Assim, andar com Deus requer o exercício diário da nossa vontade, de maneira ativa e cheia de fé, para negarmos a nossa própria energia natural e nos apropriarmos da energia divina. É apenas a nossa vida natural que deve morrer. Quem entendeu errado o morrer com Cristo acaba perdendo a capacidade de sentir e de discernir o que acontece dentro e fora dele. Não tem consciência de seu modo de agir. Não sabe de onde brotam suas palavras, pensamentos e sentimentos que fluem como o rio. A verdadeira morte com Cristo é a morte do ego e não da personalidade do cristão. Ele continua a pensar, sentir e agir por si próprio. A operação de Deus. Deus opera em nós, tanto o querer como o realizar, até onde nós mesmos estejamos dispostos a querer e realizar, pois Ele respeita a nossa vontade. Assim, é o próprio homem quem deve realizar o querer e o efetuar. Deus quer que façamos a sua vontade, e Ele mesmo não realizará a sua vontade em nosso lugar. Porém, Ele não quer que exercitemos nosso querer independente dele. Exercitando a nossa vontade e cooperando ativamente com Deus, somos nós mesmos que realizamos a ação, só que com o poder divino. Temos nossa vontade própria. Entretanto, preferimos a de Deus. Colocamos nossa vontade a serviço dele, pois já entregamos à morte a vida que anteriormente alimentava a nossa vontade. Ela agora está atrelada ao poder de Deus. A obra do Espírito Santo.
Primeiro, o equívoco sobre a obediência ao Espírito Santo. Se alguém quiser obedecer ao Espírito Santo, esquecendo-se do Pai que está no céu, arrisca-se a obedecer a outro espírito que está nele ou ao seu redor. Segundo equívoco, é o equívoco sobre o governo do Espírito Santo. A verdade é que o Espírito Santo revela a sua vontade apenas à nossa intuição, em nosso espírito. Ele jamais controla ou enche diretamente nossa alma ou nosso corpo. Ele faz isso a fim de que nós mesmos possamos pensar, sentir e agir segundo a vontade dele. Ele não nos força a nada, apenas deseja que cooperemos com ele. Ele também não usa qualquer parte do nosso corpo sem o consentimento da nossa vontade, pois somos senhores de nós mesmos. Obedecendo a Deus. Deus ordena que lhe obedeçamos e resistamos a Satanás. Devemos aprender a nos submeter a Deus em tudo, reconhecendo que sua vontade é a melhor para nós. Mesmo que haja sofrimento, devemos nos submeter à vontade divina de todo o coração. No entanto, ao mesmo tempo que nos submetemos a Deus, devemos também resistir ao diabo. E precisamos vigiar, pois o diabo imita a vontade divina, principalmente nos fatos que nos acontecem. Resistir significa exercitar a nossa vontade para nos opormos, discordarmos e rebater. Assim, não devemos nos submeter às circunstâncias que nos rodeiam, sem diariamente submetê-las a um exame. Precisamos examinar ativa e conscientemente a fonte de cada questão, provar sua natureza, buscar entender seu significado e só então decidir o que fazer. Precisamos ter certeza de que, ao nos submeter, é a Deus que estamos realmente obedecendo. Muitos cristãos submetem-se passivamente a tudo o que lhes sobrevém, crendo que é um desígnio divino. Assim, cedem terreno aos espíritos malignos, deixando-os atormentá-los e prejudicá-los. Deus, ao contrário, não cria circunstâncias que oprimam seus filhos. Sofrimentos e fraquezas. Aceitar de forma passiva todo o sofrimento é dar oportunidade aos espíritos malignos para nos atormentarem. Todo o sofrimento causado por eles é infrutífero e sem propósito, e o próprio Espírito Santo não testifica com a nossa intuição que tal sofrimento procede de Deus. O ponto vital. Sempre que alguém deixar sua vontade em estado passivo ou criar condições para a operação do diabo, ele agirá. Isso porque os espíritos malignos exigem que o crente deixe sua vontade em estado passivo e renuncie completamente ao uso de suas capacidades. Qual é a diferença entre a forma de atuação de Deus e a de Satanás? Satanás exige que o crente renuncie completamente à sua vontade para dominá-lo. Deus, ao contrário, quer que o crente coopere com ele, exercitando sua própria vontade e usando toda a sua capacidade para ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo capacita o crente a conhecer a vontade de Deus através da intuição, a fim de que ele a compreenda com a mente e depois a realize exercitando a sua vontade. O Espírito Santo só opera quando o crente exercita a sua vontade, sua mente e suas faculdades para cooperar com Deus.